Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Meu irmão, é o primeiro livro. Tu passa o índice, a capa. Gênesis. O capítulo 2, muito provavelmente, dependendo do tamanho da sua Bíblia, ainda vai estar na mesma página. Então é bem no início mesmo. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Essa palavra voltou ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Para que ninguém fique aflito, fique tranquilo. Antes das 10, diga amém. Amém. Diga eu creio. E eu estou debaixo dessa palavra. Glória a Deus. Você vai para casa hoje. Hoje não vai ter vigília. Vocês estão perturbando meu juízo. Nós vamos fazer uma vigília qualquer dia desse. Mas hoje não. Deus abençoe. Aleluia. Meu Deus, eu te amo, Jesus. O Senhor tem colocado a gente no meio de um povo que é mais crente que a gente. Olha pro teu irmão e fala assim: já vi crente mais igual você. Meu Deus, você irrita, cara. Tua régua é muito alta. Verso 20, capítulo 2. Vamos ao texto, diz assim: assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava. Mas para o homem não se achava. A sua versão está assim também? Não se encontrava, mas para o homem não se encontrava. Alguém tem mais alguma versão diferente de achava, se encontrava? Todavia não se encontrou. Então veja, assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem, todavia não se encontrou, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou ao homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á mulher, porquanto do homem foi tomada. Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai dar um berro, que é um grito profético. Aleluia. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para a pessoa que está do seu lado: Deus ainda não acabou. Eu não contei até 3 ainda. Se a ansiedade, Deus te cura. Eu vou contar até 3. Calma. No 3 você vai gritar, tá bom? E vai dizer para essa pessoa que está do seu lado: Deus ainda não acabou. É 1, é 2, é 3, grite! Senta dando glória, porque Deus ainda está trabalhando. Senta glorificando o Deus que não para. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu acho lindo o trabalhar de Deus, acho lindo. Principalmente quando nós estamos debruçados no livro do Gênesis, que é o livro do princípio, né, de todas as coisas. A narrativa de Gênesis, ela não está limitada apenas em contar como céus e terra foram criados. Mas se você olhar um pouco mais atentamente, você vai perceber que ela também estabelece os princípios pelos quais Deus opera. E isso é muito bom, porque quando você aprende os princípios pelos quais Deus opera, Deus se move, é igual uma receita que você pode levar para casa e fazer em casa. Aquilo que outrora você experimentou em um outro momento, em um outro lugar, com uma outra pessoa. Então você ganha um nível de autonomia para acessar sem intermediários aquilo que foi aberto para você. Isso é o livro do Gênesis, não só a narrativa
inicial de como céus e terra foram criados, mas os princípios que levaram Deus a criar absolutamente tudo que Ele criou. Por exemplo, só para a gente entender, não é o ponto principal, mas só para a gente entender. O homem Ele criou por último, mas isso não significa que ele era menos importante, pelo contrário. Deus queria que quando ele chegasse, o cenário já estivesse pronto. Então Deus dedica mais tempo para o cenário do que propriamente para a criação do homem. Em contrapartida a isso, quando Deus manifesta a existência do homem, Deus coloca o homem sobre todas as coisas que Ele havia criado, dizendo: olha, eu coloco a terra debaixo dos teus pés, governa, domina sobre ela. E muitas vezes é assim que Deus move na nossa vida. Percebemos aparentemente Deus dedicando tempo a outras coisas que não parecem terem tanta importância quanto nós pensamos que deveríamos estar tendo para Deus. Ah, Senhor, tu já podia fazer o que eu queria, já podia fazer logo em mim, já era para estar fazendo em mim, mas você está vendo Deus trabalhar na direita, na esquerda, na frente, atrás, no vizinho, no parente, em coisas que aparentemente você pensa que não estão ligadas a você. E aí depois parece que Deus te deixou por último, mas na verdade é porque tudo que Ele estava fazendo antes dizia respeito à autoridade e o governo que Ele ia te dar sobre todas essas coisas depois. Mas na hora do trabalhar de Deus, a gente tem dificuldade de entender isso. A gente quer que Ele faça imediatamente o que nós julgamos importante para nós, né? Então esse, por exemplo, é um princípio do modo operando aí de Deus, né? Agora, uma outra coisa interessantíssima no texto é que Deus, Ele conclui tudo que Ele começa. E a gente percebe isso em toda a Bíblia Sagrada, mas de maneira muito específica no livro do Gênesis. Não há obra inacabada de Deus. Tudo que Deus começa, Deus termina. Ah, Camila, eu tenho umas coisas que não são bem verdade, não combina com essa palavra que você está falando, não. Irmão, você tem que entender, não é toda coisa que Deus termina. Eu vou repetir, não é toda coisa que Deus termina. Também não é o que eu começo que Deus tem a obrigação de terminar. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que tudo que Deus começa, Deus termina. Talvez algo que você queria que fosse concluído ainda não foi, porque não foi Deus que começou. Aprendemos que Ele é o alfa e o ômega. Vamos juntos, diga alfa e ômega. Significa então o quê? Que aquele que começa também é aquele que termina. Então se Ele não está terminando, certamente é porque não foi Ele que começou. Agora, Camila, isso me deixa apavorado, porque eu tenho situações na minha vida que eu comecei, mas agora por um princípio de Deus, eu não posso desfazer. Como é que eu faço? Aí você se humilha, pede a Deus misericórdia e chama Ele para a tua vida, dizendo: Jesus, lá eu fiz sem o Senhor, mas agora eu te tenho, entra comigo, peleja comigo. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a partir daquele começo, Deus vai trabalhar para concluir aquilo que você começou, mas não dava conta. Mas por ter chamado Ele, Ele vai inaugurar a administração disso e vai concluir esta obra até o final. Porque nosso Deus é um Deus que trabalha. Completa aí para mim, por favor. Nosso Deus é um Deus que? Nosso Deus é um Deus que? O profeta Isaías vai dizer assim: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu. Sabe o que ele está dizendo? Não houve nem notícia similar, nada semelhante, nada que se compare. Nunca foi contado, nunca foi notado, nunca foi percebido. Olha o que Isaías vai dizer. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, com o olho não se viu. Um Deus que trabalha, diga de novo, trabalha. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, terceiro princípio: Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem põe expectativa nele. Quem vem para um culto como esse fica sentado achando que manifesta o reino de Deus por osmose, não vai receber de Deus coisa alguma. Coisa alguma. É necessário colocar nele expectativa. É necessário colocar nele desejo de que ele tenha expediente na sua vida. E para Deus ter expediente de trabalho na sua vida, você tem que dar para Ele a moeda mais cara do mundo. O quê? Tempo. E eu quero glorificar a Deus, porque nós estamos no segundo culto, ouça, pela misericórdia, a bondade do Senhor e dessa igreja, aqui nessa casa.
E eu confesso que depois de 2 porções da palavra, e haja vista que o anterior foi extremamente extensivo, eu não estava preparada para estas pessoas hoje aqui, pensando: Senhor, será que ainda estão aqui aqueles que desejam de fato ouvir a tua voz? E eu vejo o Senhor dobrando o quadro, multiplicando a semente e chamando aqueles que desejam ouvir a sua voz, porque entenderam que tempo que se dá para Deus trabalhar não é tempo perdido, é tempo acelerado. Meu Deus, olha para o teu irmão e diz: não vim perder tempo. Meu Deus, diga isso: não vim perder tempo. Diga: vim ganhar velocidade. Eu vim ganhar velocidade. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e isso vai te dar velocidade, porque você está dedicando para Deus tempo. Tempo para ouvi-lo, tempo para vê-lo trabalhar, tempo para esperar a estratégia dele, tempo para ouvir dele a direção. Aí o profeta Isaías continua e ele diz: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, não se percebeu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha, que dá expediente, irmão, para aqueles que nele esperam. Então, compreendendo isso, vamos para a primeira parte do versículo, que diz: porque desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre, se na nossa concepção de existência Deus existe desde sempre? Deus é eterno. Inclusive, usar o termo existência é só uma forma grosseira de tentar fazer-nos entender a eternidade, porque na verdade aquilo que existe nunca foi criado, sempre foi, o é e para sempre será. Então eu só estou falando isso para a gente entender, mas na verdade Deus é. Então vamos lá: Deus é desde sempre, sim ou não? Sim. E desde sempre poderoso, sim ou não? E pode fazer o que Ele quer, sim ou não? Mas por que o profeta diz que esse expediente de trabalho não existe desde que Ele existe? Por que o profeta não diz que esse expediente de entrega, ele existe desde a eternidade, mas ele diz desde antigamente, desde a antiguidade? Ou seja, não é desde sempre. Deus passou a exercer esse expediente depois de um tempo. Aí a gente vai olhar para Gênesis 1 e vai perceber quando esse tempo de expediente começou. Não foi depois de ter criado o sol, não foi depois de ter criado a lua, não foi depois de ter criado a terra, o firmamento, não foi depois de ter criado as estrelas, não foi depois de ter criado o Monte Everest, não foi depois de ter feito o que o mundo chama de as 7 maravilhas do mundo, não foi depois de ter criado baleias, rios, oceanos, água doce, água salgada, terra lisa, terra batida, terra vermelha, terra corada, não foi depois de ter criado o céu, que você chama de infinito, mas a palavra diz que ele mede na metade de um braço. Não, não, não. Deus criou todas as coisas, e havendo Deus feito todas as coisas, abra a boca bem grande comigo para nunca mais esquecer e diga assim: coisas. Não debocha do meu carioquês não, mas dá uma chiada no final. Diga: coisas. Debochou. Coisas. Bata no peito com orgulho de quem sabe quem te criou e diga: eu não sou uma coisa. Eu não sou uma coisa. Ele criou todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. Descansou aqui é parou para admirar. Isso também é um princípio estabelecido no livro do Gênesis, porque você associa descanso a cansaço, só que a palavra de Deus adverte sobre Deus que Ele não se cansa. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. João teve uma visão e ele vai dizer o que viu, e ele disse: eu vi, seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Ezequiel teve uma visão e viu olhos como chama de fogo, e combina com a palavra de João em Apocalipse na ilha de Patmos. O que o texto está falando? Está falando sobre um Deus que não tem pálpebras. Quem está comigo aí ainda, diga: eu aqui. Então é por isso que Davi profeticamente salmodia dizendo: eis que não tosquenejará nem piscará o guarda de Israel. Ele não cochila e ele não descansa. Não cochila porque não tem pálpebra, não descansa porque não fica cansado. Por isso o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua alma, guardará a entrada e a saída, desde agora e para sempre. O eterno não dorme. Eu não queria insistir nessa parte, mas Deus está me mandando dizer isso. O eterno não dorme. O eterno não dorme. O eterno não dorme. O eterno
não dorme. Seus olhos são como chama de fogo. Tudo ele vê, tudo ele conhece, tudo ele sabe. Então quando o texto diz que Deus descansou, não está dizendo que ele precisou parar, está dizendo que ele admirou. A palavra descanso aqui poderia ser claramente substituída como desfrute. Então não parou porque está cansado, não parou porque está exausto, não parou porque tem necessidade de dormir, parou porque quis admirar aquilo que acabou de fazer. E esse é um princípio. Qual é o princípio? Que o homem tenha descanso. Você viu os mandamentos de Deus um pouco mais para frente através da vida de Moisés, e lá não obriga, não há um mandamento que obrigue, que mande o homem trabalhar na boca de Deus. Deus não disse a Moisés nos 10 mandamentos: o homem tem que trabalhar todo dia, para sempre, eternamente. Não. O trabalho fustigante tem muito mais a ver com a sentença do pecado do que com a vontade de Deus. Qual é o princípio? O princípio é: eu sou Deus e trabalho pelos meus. Esse é o princípio. Segunda coisa, lá não tem o mandamento do trabalho, mas tem o mandamento do descanso. Porque o princípio pelo qual Deus opera, aí eu te pergunto, Deus precisa parar para ver? Parar para desfrutar o que Ele fez? Claro que Ele não precisa. Só que o princípio pelo qual Ele quer que nos movamos também é o princípio pelo qual Ele se... Não tem Deus mais coerente do que o nosso. Não tem. Não tem. Agora veja, depois de fazer todas as coisas no 7º dia, Ele descansou, parou para admirar a criação. E Ele tem um jeito maravilhoso. Deus fala de si mesmo, fala bem de si próprio, e não é soberba, é só realidade. Fazia uma coisa e viu Deus que era bom, fazia outra coisa e viu Deus que era, fazia outra coisa e viu Deus que era, e outra coisa Ele ia fazendo, e Ele mesmo vai atestando sua obra. Agora eu te pergunto, você acha que Deus está agindo de supetão? Tu acha que Deus está como uma aquarela numa tela branca, que é o mundo, ou preta, como era o caso, em razão de estar tudo escuro na ocasião? Numa tela assim, Deus está criando, e Ele só imagina o que vem depois, de acordo com o que Ele fez antes. É isso que você imagina na capacidade criativa de Deus? Tipo assim, Ele fez uma coisa, e agora, dependendo de como essa coisa ficar, depois dela Ele decide fazer outra. Tu acha que é assim? Ou será que aquele que é o alfa e o ômega, quando começa, já não sabe como termina? Hein? Opção 1 ou 2? 1 ou 2? Correto. Aí eu te pergunto, se Ele já sabe como vai terminar, e de acordo com o verso 31 do capítulo 1, Ele sabe que não termina bom, Ele sabe que termina muito bom. Porque no verso 31, quando Ele termina todas as coisas, o texto diz assim: e viu Deus que tudo, completa para mim, e viu Deus que? Bora, abre a boca santa aí. Viu Deus que? Tudo quanto fizer era muito bom. Ele está atestando sobre a própria obra. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom, escreveu Moisés, de acordo com o que Deus compartilha com ele. Agora, se Ele já sabe que vai terminar muito bom, por que Ele não faz tudo primeiro e no final Ele diz que faz muito bom? Quarto motivo que demonstra o princípio que Deus opera, pelo qual Ele se move, e é aquele princípio que nós também devemos nos mover, para que Deus tenha liberdade e alegria de continuar trabalhando. Que princípio é esse, Camila? Ele já sabe como vai terminar, mas isso não rouba dele a alegria do processo. Deus não espera acabar para dizer que é muito bom. Enquanto Ele faz, Ele vai dizendo: é bom. Foi manhã e tarde do 3º dia, e viu Deus que era bom. Manhã e tarde do 4º dia, e viu Deus que era bom. E criou o firmamento, sol, luas, estrelas, oceanos, rios, mares, animais selváticos, animais domésticos. E Ele vai atestando sobre a própria obra. E viu Deus que o que fizera era bom. Diga comigo, era bom. Vamos lá, eu vou ir até o 6º dia e você vai dizendo: era bom. Vamos lá? Viu Deus, manhã e tarde do 3º dia, e viu Deus que era do 4º dia, e viu Deus que era 5º dia, viu Deus que era. Deus está dizendo assim pra gente, ó: se você tivesse certeza de quem é que está trabalhando por você, você não ia esperar final de ano para fazer culto de ações de graça.
Se você tivesse certeza de quem tem trabalhado por você, você não ia esperar o dinheiro do salário bater na conta para ter alegria. Tu ia ser o duro mais alegre do teu trabalho. Não, eu vou continuar porque Deus está falando aqui. Se você entendesse quem está trabalhando por você nesse processo de quimioterapia, você não ia esperar o laudo da remissão. Você ia fazer a drenagem do sangue glorificando. E quando alguém perguntasse, tá maluco? Você ia dizer, não, é que eu sei que enquanto o sangue está filtrando, também sei quem está trabalhando. E viu Deus que era bom. Você não iria esperar a conversão do seu marido para se tornar uma esposa. Se você está vendo que quem está trabalhando pela tua família é Deus, ame esse homem, não importa o quão irritante ele seja. E quando ele falar, mulher, tu está diferente, você mudou, e você diz, não mudei, pelo que eu estou vendo tu ainda não mudou, mas vou te amar porque eu sei quem está trabalhando. E viu Deus que era bom. Você não precisa terminar a faculdade para dizer que Deus é bom, apesar de estar tendo que pagar uma dívida que ficou lá. Você não precisa pegar o MBA para entender que o que está acontecendo hoje é bom. Eu vou falar rasgado. Você não precisa esperar a casa própria vir para dizer que Deus é bom. Você podia dizer ao final de cada boleto, Deus é bom, Ele é bom, é bom. Deus está dizendo, você espera o fim do processo para ver se vai valer a pena cantar. Você espera no meu resultado, mas não acredita no meu trabalho. Para pensar e ver se não é isso que a gente está fazendo. Esperando o resultado sem acreditar em quem está trabalhando. Aí eu te pergunto, como é que tu vais ver o resultado se tu não tem fé em quem está? Ver o resultado se tu não tem fé em quem está? Agora eu te digo por quê. É porque dentro dessa cultura a gente foi motivado a acreditar, sabe em quê? Que na casa do bom homem quem não trabalha não come. Só que qual é o princípio? O princípio de Deus para os seus filhos é esse, ó. Eu trabalho. Jesus não disse assim, ó, vou esperar vocês morrerem, para quando vier o arrebatamento a gente subir junto, e então eu fazer a obra que está esperando. Olha o que... Não. Olha o que Jesus disse. Eu vou para o meu pai, porque meu pai até agora trabalha. E eu também trabalho. Agora, estou indo lá trabalhar para quando vocês chegarem ajudar a gente no trabalho? Não, olha o que ele diz. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso eu vou na frente, para preparar para vocês trabalho, para preparar para vocês lugar. Meu Deus, pega na mão desse crente, eu estou sentindo uma unção poderosa. Oh, você vai entender o poder de ser filho. Você vai entender o poder de ter o Deus Criador trabalhando em seu favor. Pega na mão de alguém. Eu não quero mão pro alto agora não. Eu quero mão agarrada na mão do vizinho aí do lado. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga assim, quem acredita? Grita para ele, diga, quem crê? Quem crê que Deus trabalha, vê a obra pronta. Glorifica agora, exalta agora, engrandece agora, agradece agora, glorifica agora, reage agora, aleluia agora, culto de ação de graça no meio de julho. Eu não vou esperar dezembro para celebrar a virada. Eu glorifico a Deus que trabalha por mim agora. Aleluia, aleluia, eu creio. Então por que Isaías não diz desde sempre, mas diz desde a antiguidade? Porque ele criou todas as coisas e no sétimo dia parou para desfrutar, celebrou cada etapa, mesmo sabendo o final, não esperou o final para dizer que era bom. No final ele disse que era muito bom.
Deus está dizendo, só diz no final muito bom quem no processo conseguiu dizer bom. Eu vou te falar de um jeito que todo mundo vai entender. Quem não consegue ver a bondade de Deus no processo não achará maravilhoso o final. E eu sei do que eu estou falando. Não tenho muitos anos de crente, mas os anos que tenho foram vividos visceralmente. Então eu já vi muita coisa. E uma das coisas que eu vi era gente que tinha promessa, gente que tinha palavra, gente que tinha Deus, chegar no final da vida com a promessa cumprida sem a alegria do cumprimento, porque chegou tão cansado, tão exausto, do tempo que não confiou, do tempo que não descansou, do tempo que não desfrutou, reclamou tanto na caminhada que não teve alegria para celebrar a chegada. Gente que se entristeceu. Posso até dar um exemplo bíblico. Jacó, que pensando que José havia morrido, com 140 e poucos anos vai comparecer diante da promessa, diante de Faraó, vivendo o cumprimento da promessa que Deus lhe fez, e Faraó querendo conhecer o testemunho do pai de José, porque ele olhava para o filho e pensava, rapaz, se o filho é isso, imagina o pai. Quando Jacó chegou no Egito, pouco tempo ele teve com José, porque Faraó estava ansioso por conhecer o pai do cara, o pai do homem. Só que, olha que situação constrangedora. De fato, Jacó é um pilar. Deus me guarda da heresia de falar qualquer coisa. Eu só estou falando de um momento. Olha o que vai acontecer quando o Faraó pergunta assim para ele: ô seu Jacó, quantos anos o senhor tem? Aí ele vai dizer 140, ou é 143 ou 147, alguma coisa assim. 140 e tantos anos, mas poucos e maus foram os meus dias. Aí eu te pergunto, a casa dele carrega as tribos, a casa dele carrega a palavra, e o remanescente dele será o remidor de todos os hebreus. Ao ponto de que José é comparado no Antigo Testamento uma sombra da figura de Cristo no Novo. Agora, quando questionado por Faraó, ele disse poucos e maus. Aí eu te pergunto, pode uma pessoa que viveu mais de 100 anos dizer que viveu pouco? Não, e aí ele ainda diz, foram poucos e foram maus. Aí você entende por que para ele é pouco, porque não é pouco. O ruim é que parece pouco porque foram maus. Então não é o tempo que você vive, mas é como você vive. E eu já vi gente com a palavra da vitória, com o Deus que dá vitória, chegar no final triste. Não porque não tem Deus, mas porque achou que não tinha que celebrar o trabalho, só tinha que se alegrar no resultado. Agora volta para Isaías e eu termino, porque hoje não vai acabar 10 horas mesmo. Então volta para Isaías. Por que ele diz desde a antiguidade e não desde sempre? Se Deus é sempre, porque não foi pelas coisas que Deus deu o expediente. Criou o sol, lua, estrela, tudo que existe e tudo que há, e sobre eles liberou uma palavra. E qual foi a palavra que Deus liberou? Que eles viessem cuidar da própria administração. Deus liberou uma palavra que delimitou as ondas do mar. Ele disse, olha, você vai vir só até aqui. O texto diz, de acordo com o relato de Jó, que ele define para onde o vento vai, para onde o vento vem e que horas o vento deve ser estocado. Deus não precisa chamar o vento sabe qual é a época do dia e do ano que Deus estabeleceu para Deus segurar o vento. E assim com tantas outras coisas, os cardumes, a evolução das espécies, desde semente até animais. Deus liberou sobre eles uma palavra de manutenção continuativa. E dentro dessa palavra, tudo que lhe ouviu, diz a palavra, lhe obedece. Se você fosse assim, Deus não precisava ficar trabalhando. Mas quando você tem um filho, agora os pais vão entender muito bem. O processo educacional dele é assim, o menino cresceu, aprendeu a fala, aprendeu a ouvir, você só ensina ele as coisas uma vez. Não é assim? Então me dá esse menino que eu crio. Então eu vou perguntar de novo, larga de ser emocionado e presta atenção. Menino aprendeu a linguagem, a fala, e aprendeu a ouvir. Aí no processo de crescimento dele, tu fala uma vez e ele te obedece para sempre, é assim? É assim? Se não é assim, diga, quem dera! Quem dera nada, você iria coisificar o humano.
No fundo a gente acha, quem dera, mas não é tão simples assim. As coisas são assim, a natureza é assim. Os filhos de Deus têm alma, personalidade. Por isso processos, treinamento, trabalho, moendas, vitórias, alegrias, tristezas. Alguém diz, Camila, eu sou provado desde que eu nasci. Deus está dizendo, não, você é educado desde que eu te criei. Está sendo treinado, aprimorado. Então Deus cria todas as coisas e essas coisas subsistem pela palavra que elas ouviram uma vez. Nós não. Então o expediente começou quando, Camila? Quando é que, abre aspas, quando é que a carteira de Deus, tendo Ele mesmo como Senhor de si próprio, assinou? No dia que Ele fez assim, ó. Quando Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E Deus disse, nele estará a nossa semelhança conforme a nossa imagem. Ou vice-versa. O expediente de Deus começou ali. Eu acho lindo porque Deus carrega algo que eu vejo na vida de muitos papais e muitas mamães. Quando eu pergunto para alguém assim, e aí, quando você teve o filho, o que mudou na sua vida? Rapaz, generalizadamente, eles respondem prontamente assim, tudo. Tanto que na época que eu tinha medo de gerar, eu evitava perguntar, porque quando eu perguntava, o olho arregalava, a pupila dilatava. E rapidamente as pessoas respondiam, vai mudar tudo. Tudo. Muda tudo. E parece que eu vejo tudo em ordem, até que Deus cria o homem, sabendo que vai mudar tudo. E é por isso que o expediente começa. E é por isso que não é desde sempre, mas é desde a antiguidade. Porque quem inaugurou o expediente de Deus? O homem não. O homem é palavra para falarmos da humanidade. Eu quero que você entenda a paternidade de Deus que se mantém sobre sua vida hoje ainda. Então eu vou perguntar, quem inaugurou o expediente de Deus? Você vai levantar a mão e vai admitir, dizendo assim, fui eu. Vamos lá? Quem alterou? Quem inaugurou o expediente de Deus? Deus está dizendo, desde que eu fiz o homem, nunca mais eu deixei de trabalhar. Trabalho por você, trabalho por tua casa, trabalho por tua família, trabalho por tua expectativa. Não sou teu mordomo, sou teu Senhor, mas como pai me responsabilizo por você, pelo que você come, pelo que você assina, pelo que passa pelo teu nome. Cuido dos teus filhos, cuido da tua mulher, cuido do teu esposo, cuido do teu CPF e até o teu CNPJ. Eu cuido de ti, de tudo que leva ao teu nome. Talvez você está aqui e está se perguntando, Camila, de fato eu posso confiar no expediente de Deus? Ele está dizendo, não só pode como deveria. Por quê? Você se cansa, eu não me canso. Você se estressa, eu não me estresso. Você se atribula, eu não me atribulo. Você quer fugir, eu não fujo. Você corre, eu enfrento. Você cai, eu me levanto. Ele está dizendo, não tem ninguém para você confiar que trabalhe melhor do que eu e que trabalhe mais do que eu. Quando você tiver um problema que não tiver como resolver, vai dormir e entrega para Deus. Ele não dorme mesmo. Deixa Ele trabalhar. Deus está dizendo, o processo estaria gostoso, porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas por que o processo tem sido difícil? Porque você não acredita no meu trabalho. Tu ora a mim, jejua a mim, procura a mim, mas vive reclamando. Levanta de manhã e reclama, à tarde murmura, na quarta-feira se desorienta, na quinta-feira questiona, na sexta-feira não ora. E você diz, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Deus está dizendo, crê nada, porque se tu cresce, tu não esperava o resultado, tu glorificava o meu trabalho, glorificava enquanto eu estou trabalhando.
que Deus faz enquanto trabalha. Eu quero deixar claro nessa noite que o trabalho de Deus não é o meu, e meu trabalho não é o trabalho de Deus. Deus é especialista no que não existe. Eu disse que Deus é especialista? Deus é especialista em coisas impossíveis. Eu disse que Deus é especialista em coisas? Então o que está rolando aqui? Você está querendo fazer o que não foi chamado para fazer, e com isso está gastando o tempo e a energia que deveria estar dedicando ao que Deus te chamou para fazer. Camila, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tudo. É que tem dia que eu começo de trás para frente. O texto diz que tudo estava bom, e que tudo que Deus fez era bom, só que tinha uma coisa que não estava boa. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso não foi Adão, quem disse isso não foi o homem, quem disse isso foi o próprio Deus, ao olhar a vida do homem. Aí você diz, Camila, mas a gente acabou de dizer que tudo que Deus faz é bom, e que quando Ele termina fica. Então como é que agora o próprio Deus está dizendo que a condição que Ele colocou o homem não é boa? Agora, olha o advérbio de tempo, no versículo 18 do capítulo 2. Ele diz, não é bom que o homem esteja. Você sentou e deu um grito antes de sentar. Quem lembra qual foi o grito? Tinha uma palavra antes. Deus ainda não acabou. Ele sabe quando Ele acaba e sabe quando Ele ainda está trabalhando. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não é porque não está bom que vai ficar ruim. Olha o advérbio de tempo. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja. Está é advérbio de tempo. Tudo que está não é permanente, é temporário. Então o que Deus está dizendo? Pare de reclamar, eu ainda estou. Aleluia! Tem um glória para esse Deus? Glória a Deus! Não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma equivalente, alguém que lhe corresponda. Maravilha! Aí o texto diz que Deus manda o homem dar nome aos animais do campo. Olha o que Deus faz. Deus bota o homem para trabalhar para Ele. Porque é isso que eu quero que você entenda. Não é porque Deus trabalha que eu não trabalho. Só que Deus trabalha no que eu não trabalho. Então eu trabalho no que Ele me manda trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Pegou o tempo do homem e ocupou com o trabalho. Você vai dar nome aos animais. Agora, isso não é ruim. Isso é uma coisa boa, porque Deus criou tudo que existe e deu para o homem administrar. Rapaz, isso é honra. Quem é que constrói um prédio e chama um desconhecido para administrar? Irmão, quem é que tem um filho, carrega 9 meses, dá luz, alimenta e deixa outro ter a honra de dizer que é pai? Ninguém faz isso. Então olha o que Deus está fazendo quando dá ao homem essa responsabilidade. Ele não está só lhe dando trabalho, Ele está lhe honrando. Deus está dizendo, quando eu ocupo o teu tempo com o que eu quero, eu não estou te sobrecarregando, eu estou te honrando. Estou te dando algo que só eu podia te dar. Aí o homem está lá trabalhando, catalogando a criação. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. O homem está lá catalogando a criação. E enquanto ele cataloga a criação, ele está vendo macaco, macaca, elefante, elefoa. Tá certo, elefoa? Elefanta, não é? É. Eu senti que tinha alguma coisa errada. Enfim, o tigre, a tigresa. E ele está vendo, todo mundo tem um equivalente que lhe corresponde. Aí o texto vai dizer assim, para o homem todavia não se achava. Foi a parte que a gente leu, sim ou não? Para o homem, redobra a atenção. Para o homem todavia não se achava. Aí eu te pergunto, pode Deus não achar algo que Ele esteja procurando? Pode? Pode? Tem gente que está na dúvida. Irmãos, Davi disse, se eu botar minha cama lá no fundo do abismo, aonde as trevas são densas e sólidas, ali tu estás e me vê. Se eu colocar ela acima do último raio de sol, ali também tu estás, tu me sondas, tu me conhece. Não há lugar para onde eu me vá da tua presença. Pedro disse, para quem iremos nós? Você está entendendo? Não tem lugar que se fuja da presença de Deus. Então eu vou te perguntar, pode Deus procurar algo que Ele não ache? Deus não... Ah, Camila, mas a palavra de Deus diz
achei a Davi meu servo. Irmãos, linguagem poética. Deus estava esperando o tempo da manifestação do escolhido. Agora, quem criou Davi? Quem fez Davi nascer? Quem separou ele para ser rei? Então vou te perguntar, Deus sabia ou não sabia onde estava Davi? Então isso é licença poética, eu estou falando de literalidade. Então quando o texto diz, fala a verdade. Quando o texto diz, para o homem todavia não se achava alguém que lhe correspondesse, como nós vemos Deus falando e somente Deus, a partir do versículo 18, a impressão que a gente tem é que Deus está procurando, mas Deus não procura o que não existe. E a mulher não existia. Quem ainda está comigo, diga amém. Então o texto diz, para o homem todavia não se achava alguém que lhe correspondesse. Então eu vou te perguntar, quem está procurando? Deus ou o homem? É Adão que está procurando, filhão. É ele que está vendo. Cadê o tigre? Está ali, é a tigresa com ele. Cadê o leão? Está aqui, e a leoa com ele. Cadê o elefante? Está aqui, e a elefanta com ele. Tomara que a Cíntia Chagas não assista essa mensagem. Para ele não se achava. Então vou perguntar de novo, quem está procurando? Quem está procurando? Está procurando. Só que Deus lhe deu poder na horizontal. Faz assim comigo. Nunca mais você vai esquecer dessa noite. Faz assim. Quem fizer isso aqui nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Faz assim. Diga assim, meu tempo resolve horizontal. Diz assim, meu tempo acha na horizontal. Meu tempo administra a horizontal. Vou parar de fazer. Agora, o Senhor vai até o homem, coloca ele em estado de sono profundo, o homem adormece. O homem aqui fala da nossa natureza humana. Antes da mulher nascer, entra em ação. Deus vem, toma um pedaço do osso da costela do homem e traz. Esse é quem tu és. Escute. Repouso, sono, descanso e a vertical entra em ação. Quando o homem para de trabalhar o trabalho que Deus lhe deu, não porque ele não queria trabalhar, mas porque ele já tinha feito o que Deus tinha mandado, chegou a hora de Deus, o Senhor o coloca num estado de sono profundo. E o texto diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair num estado de sono profundo. Irmãos, tem áreas da nossa vida que só Deus pode nos fazer descansar. Olha o que o texto diz, então o Senhor Deus fez. Para a gente entender que tem coisas na nossa vida que só Deus faz. Em estado de sono profundo, vai lá, pega um pedaço da costela do homem. Imagina o homem acordado. Não. Imagina essa cirurgia com o homem acordado. Imagina Deus dizendo assim, meu filho, grita não. Aí Deus bota a mão, serra um pedaço do osso, sei lá como é que ele faria, e arranca aquilo. Rapaz, estava estribuchado. Deus está dizendo, tudo o que você procura, eu tenho como fazer. Mas só vou fazer depois que você desse jeito agitado que você está, não dá. Desse jeito agoniado que você está, não dá. Vai ter que descansar. Sara, chega aqui pertinho, amiga, por favor. Tem uma parte dessa canção que você estava adorando, amiga, que diz assim, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Nós vamos cantar, amiga, nós vamos cantar 2 vezes essa parte. Quando Sara estiver adorando essa parte, e nós com ela, quem está aqui e ainda não fez com Deus uma aliança porque está agitado, dizendo assim, depois que eu parar com isso, depois que eu parar com aquilo, Deus está dizendo, isso aí só eu faço. Você vai ter que ter coragem de vir aqui no altar. Para quê? Para mostrar para Deus que você hoje decidiu descansar. Só que preste atenção, não estou chamando
homem de Deus, mulher de Deus, que já serve a Deus e que tem áreas da vida que precisa entrar em estado de repouso. Não, eu estou chamando gente que vem à igreja, mas não vai embora, ou melhor, vai embora sem receber a paternidade de Deus. Não porque Deus não é seu pai, mas porque você acha que só pode entregar sua vida para Ele depois que você fizer isso, fizer aquilo. Aí Deus está dizendo: você está zerando o meu expediente. Você está zerando. Ei, aqui. Deus está dizendo, ó, parte dessa angústia é terapia, mas a outra parte é você me impedindo de trabalhar. Eu não tenho mais expediente na sua vida. Você quer fazer tudo, resolver tudo. Deus está dizendo: entrega teu caminho, confia. E o mais? Então no 3, eu vou dar 3, Sarinha vai começar a cantar. Quando ela cantar essa parte, Camila, essa mensagem foi para mim, as duas. E agora eu quero ir no altar, reconciliar, fazer minha aliança com Deus. Eu vou sair daqui hoje entendendo que está na hora de eu descansar no sangue de Jesus e ver Deus trabalhar nas áreas agitadas, que eu procuro resposta, mas não tenho. Então, se você está afastado, se você quebrou essa aliança, Jesus restaura ela hoje. Só tem uma coisa que Ele não vai fazer por você, o que só você pode fazer. O que Ele fez por Adão? O que Adão não podia fazer. Mas e Adão? Obedeceu o que Ele mandou. Então o que você tem que fazer? Obedecer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Camila, vai ter que ir no altar? Vai, porque não fui eu que inventei isso. Foi o próprio Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele disse: porém o que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, eu tenho vergonha. Mete a vergonha no bolso. Bota a cabeça para baixo, um pé na frente do outro e vem andando. Camila, eu estou na cadeira de roda. Vem rodando a rodinha e chega aqui. Camila, eu estou com muleta. Vem mancando. Jacó mancava depois de uma grande vitória. Vem buscar a tua vitória. Vem como você estiver. Nada te impedirá de chegar aqui. A igreja levantando a mão em intercessão agora. 2, abram os corredores e as laterais. Deixa o espaço liberado para o povo passar. Camila, é comigo. E não precisa me chamar 2 vezes. Eu entendi que sou eu. 2,5, coragem. 3, sai do teu lugar e vem.